Bom dia! Vamos esperar a galera chegar. Acho que eu entrei exatamente no horário. Um cafezinho, um cuscuz com queijinho. Oi, pessoal chegando. Felipe vai ser nosso convidado hoje e ele já tá por aqui. Daqui a pouquinho eu vou chamar aqui. Oi, Lu! Bom dia! Ai, que saudade, Lu! Que vontade de te ver. Tô tomando meu café da manhã. Vamos lá, esperando mais gente chegar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Camille Fontenelle, sou uma das fundadoras aqui do Fardos de Ternura. E hoje é o último domingo do mês, né? E todo último domingo do mês a gente tá aqui fazendo essa live, que era a nossa roda de conversa. Mas a gente transformou numa live e tá sendo maravilhoso, porque tá atingindo um montão de gente, né? Do Brasil inteiro e até fora do Brasil. Isso é muito legal. Leti! Leti tá aqui! Que legal! Muito bem, hoje a gente vai falar de gestação de alto risco, que se enquadra em alto risco, né? E bom, hoje vou contar o esquema de vocês antes de realmente a gente começar aqui o papo. Hoje vai ser assim, eu entro agora e vou entrevistar o Dr. Felipe. Vamos falar de vários temas, vocês podem ir colocando todas as dúvidas aqui. E depois de 1 hora, eu saio e entra a Renata para entrevistar a Natália, que vai dar um relato de parto. A Natália teve hipertensão e diabetes gestacional e teve um parto normal muito legal. Invejou cuscuz com queijo? Muito bom, né? Eu tô usando essa quarentena para pedir receitas para as pessoas e eu tô me aproximando das pessoas com as receitas, sabe? Então toda vez que eu como esse cuscuz com queijo aqui, eu lembro de uma amiga muito querida, de uma energia muito boa. Cíntia, Natália tá aqui também. Muito bom. Deixa eu chamar o Felipe pra gente começar. E Felipe, vê se você consegue de novo aí clicar para eu te aceitar aqui no vídeo. Vê se aparece para você. Cadê tu? Ramires! Ramires tá por aqui? Que legal, oi Cíntia! Que legal, Silvânia. Eu também gosto muito dele. Não é só um companheiro de trabalho, também um amigo querido. É isso, vamos ver como é que faz para convidar ele aqui de novo. Felipe, cadê você? Deixa eu procurar ele aqui. Vai aparecer uma solicitação para você aí, hein, Felipe? Dá uma olhada. Não, não sai não, não sai não. Não sai não! Sai não que eu te convidei. Vai aparecer aí para você. Bom dia, Lu! Ai, que delícia! Equipe reunida, né, Lu? Que bom que você tá aqui. Enquanto o Felipe tá entrando, eu vou contando umas coisas, assim. A gestação é um fenômeno fisiológico, né? E na maioria das vezes, a evolução se dá, na maior parte dos casos, assim, sem intercorrências, sabe?
Apesar desse fato, tem uma parcela. Ih, tá dizendo que o Felipe não pôde participar. Peraí, deixa eu chamar ele de novo. Felipe, tô te chamando de novo. Bom, você tá aqui. Conseguimos! A gestação é um Ih, gente, minha imagem tá A desfocada minha? pra vocês. A sua A tá. minha aparece desfocada pra você? Parece. Ah, que pena! Eu tentei, Não sei o que que eu é. tentei entrar pelo computador, não consegui. Será que minha internet tá estranha? Vejam se melhorou, galera. Que pena, me arrumei toda, botei até colar. Tem que aparecer uma imagem boa, gente. Pelo amor de Deus. Vê se melhorou, Felipe. Vê como é que tá a minha imagem. Se ainda tá desfocada. Melhorou um pouco. Tá. Deve ser minha conexão, a internet às vezes fica ruim. Mas vamos lá, que o que importa também é a informação que a gente vai passar aqui, tá? O eco já acabou, Fê. Eu acho que o eco acabou. Vamos lá. Felipe, me conta um pouco assim, conta para todo mundo que está aqui. Fala um pouquinho de você. Eu queria que na sua apresentação você contasse pra gente quanto tempo você tem de formado e como é que você entrou nesse caminho aí da humanização. O que que você precisou fazer, né? Porque eu achei importante, antes da gente começar mesmo, te perguntar isso, pedir para você compartilhar, porque às vezes a gente acha que é um caminho muito simples, sabe? Que na formação já vai te preparar para isso. E eu acho que não, eu acho que precisa ter um esforço, né? Uma coisa assim de você procurar esse caminho. E eu queria saber como que você procurou, o que que você fez para entrar nesse caminho de atualização, de respeito à mulher. Conta aí. Bom dia. Obrigado pelo convite. Dizer que é sempre um prazer a gente poder estar trabalhando juntos, né? E trazendo um pouco de informação para essas mulheres. E falar de gestação de alto risco é muito interessante, porque quando a gente fala de risco habitual, falar em humanização no risco habitual é bem mais fácil, né? A gente não tem nenhuma intercorrência que faça com que a gente precise lançar mão de tecnologias, né? A imensa maioria das vezes as coisas vão acontecer com, sem ou apesar da gente, né? Bom, falando um pouquinho da minha história, né? Eu me formei em 2004 em Valença. Nunca pensei em trabalhar em consultório. A minha intenção era seguir carreira universitária, e eu sempre disse isso, que eu queria seguir carreira universitária. Tive uma formação de obstetrícia, que eu também costumo brincar, dizendo que eu não tive outra opção senão ser obstetra, porque desde o segundo mês de faculdade a gente começou a fazer um projeto que se chamava Sexualidade, Desafios e Perspectivas, onde a gente fazia educação sexual nas escolas de Valença. Então, desde então, eu comecei a acompanhar essa vida de ginecologia e obstetrícia. Tive um grande mestre, que infelizmente não está mais entre nós, que foi o professor Paulo Belfort, que era uma pessoa à frente do seu tempo, e que ele, naquela época, dentro das limitações e dentro se eu posso dizer, da evolução da humanização, ele já trazia algumas questões para a gente, né? O professor Paulo Belfort foi quem trouxe Frederic Leboyer para o Brasil, e ele falava muito a época do parto a Leboyer. Aquilo começou a despertar algumas questões e tal. Eu costumo dizer que eu sempre tentei trabalhar de uma forma respeitosa. Óbvio que a gente não aprende isso na faculdade, nem na nossa formação. Nós somos treinados para atuar.
E às vezes treinados para atuar, a gente acaba que intervém demais, né? A gente enxerga todo o processo como um processo de doença e não como um processo fisiológico. Isso é um desafio. Bom, e aí eu me formei em 2004. Em 2000 eu fiz especialização na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Ali, embora eu tivesse um volume muito pequeno de pacientes, muito pequeno mesmo, mas me permitia ficar ao lado, acompanhar de verdade, uma assistência 1 para 1. Então foi uma possibilidade também de vivenciar um pouco mais de perto essa situação, essa questão do parto. Embora a gente também estivesse numa maternidade de baixíssimo risco, era uma maternidade só para gestantes de risco habitual e neoplasia trofoblástica gestacional, que é uma intercorrência da gestação. Bom, depois trabalhei em algumas maternidades do Rio de Janeiro. Trabalhei, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar como pediatra na Faculdade de Valença, onde eu fiz a faculdade. Eu trabalhava como plantonista. Um ano, mais ou menos, depois de estar como plantonista, eu tinha um grupo de acadêmicos que me acompanhavam, e aí abriu uma vaga para professor assistente na faculdade, e esse grupo de acadêmicos foi pedir para que eu fosse chamado para ser professor assistente. À época eu não tinha mestrado ainda, eu tinha entrado no mestrado, já tinha sexualmente transmissíveis também pela Universidade Federal Fluminense, e estava no mestrado de saúde materno-infantil que eu fiz junto com o professor Mauro Romero, que era do setor de DST lá da Universidade Federal Fluminense. Bom, e aí entrei, fui convidado para ser professor assistente, e fui professor assistente de 2006 até 2012, lá na Faculdade de Valença. Em 2012... Cara, então de 2004 para cá, 2004, 15 anos, 16 anos. tá? 16 anos. 16 anos. Beleza. Na verdade, vai fazer 16 anos agora no final do ano. Eu me formei no final do ano de 2004, né? E aí... Sabe, Felipe, às vezes essa questão da quantidade de anos, né, de formação é uma coisa que vem muito no discurso médico, né? De eu sou formada há tantos anos, eu sei o que eu estou fazendo. Mas o que eu queria trazer aqui é que, assim, a medicina, ela não é estática, né? Ela tem muitas mudanças, as coisas vão acontecendo, as coisas vão evoluindo. E se a gente parar, né, os profissionais de saúde pararem lá na formação, acabam ficando mesmo obsoletos, né? Sem dúvida nenhuma. E uma coisa que me gratifica muito nesse processo foi o fato de ter sido professor durante muito tempo, né? Isso força que a gente se atualize, embora a gente saiba que tem muitas situações que a pessoa ainda assim continua parada no tempo, mas nos força a nos atualizarmos. E depois, quando eu entrei na gestão pública, inicialmente, que também me forçou a ver outros paradigmas, né? Abrir meu leque de observações. Em 2012... Dá um impulso para não ficar estático, né? Para avançar, né? Para estudar. Sim. Com certeza. Em 2012, eu fui convidado, eu era médico plantonista do Hospital da Mulher, Eloneida Studart, em São João de Meriti. Para quem não conhece, é um hospital de alto risco, na verdade, o maior hospital de alto risco do estado do Rio de Janeiro, SUS, rede SUS. E aí eu fui chamado para ser o coordenador da maternidade junto com o antigo coordenador, que era o Glaucio. E aí eu aceitei, achei que fosse talvez um pouco cedo, mas aceitei. Fiquei um pouco tempo como coordenador de lá e fui convidado para ser chefe de clínica do Hospital Estadual da Mãe de Mesquita. O Sérgio Teixeira me chamou para ser coordenador de lá, chefe de clínica inicialmente. Eu ainda dava aula na faculdade e aí fui para lá. O Hospital da Mãe de Mesquita é uma maternidade de risco habitual. Na verdade, uma maternidade que eles chamam de médio risco. Não consigo entender muito bem o que vem a ser um médio risco.
mas era uma maternidade que não era uma maternidade. Aceita todo mundo. Hã? É que aceita todo mundo. Baixo risco, alto risco, vai todo mundo pra lá. Pois é. E aí, bom, a gente foi para lá, era uma maternidade que estava começando a ser distribuída, a ser organizada, né? Eu cheguei lá em agosto de 2012, mais ou menos. Ela estava começando a se estruturar, ela tinha sido inaugurada em meados de 2012. Bom, e era uma maternidade com 12 pré-partos, com uma ideologia de humanização bastante forte, e a gente começou a trabalhar em cima disso, sempre em cima de evidência científica, sempre do que a evidência trazia para a gente. E a gente começou a se permitir fazer diferente. A gente era uma ilha no meio do nada, porque a maternidade do Hospital da Manhã é uma maternidade no meio da Baixada Fluminense, dentro da favela, do lado de uma boca de fumo. Então, assim, de uma situação social bastante delicada. E a gente foi para lá para trazer uma assistência diferenciada para essas mulheres que sofriam tanto já nessa peregrinação do parto. E ali a gente começou a ver as coisas acontecerem e se permitir também ver as coisas acontecerem. A gente estava numa maternidade que inicialmente a gente tinha em torno de 20 partos por dia. Então, hoje ela supera o número de 30 partos, 40 partos por dia. Mas, à época, eu tinha 20 partos por dia, a gente tinha 20 partos, então a gente conseguia ver as coisas, né? Então a gente, sei lá, não vamos fazer um protocolo para diminuir episiotomia. E a gente começava a ver que a gente não fazia episiotomia e realmente não lacerava períneo. Dava certo. Dava certo. Uhum. Vamos botar os pacientes para poder parir na banqueta. E a gente via que dava para parir na banqueta. Então a gente começou a fazer isso. Se vocês me perguntarem assim, quando que a chave virou, não sei te dizer. Não sei dizer quando que virou a chave. De repente, né? Não tenho dúvida que o Hospital da Mãe foi o grande marco na minha transformação para a humanização, né? E um outro grande marco na minha... A gente entrevistou o Gustavo Feijó aqui no mês passado e ele falou a mesma coisa. Sim. E quando o Gustavo foi para o Hospital da Mãe, eu já não estava mais lá, né? E aí eu lembro perfeitamente que no Hospital da Mãe, a gente cheio de protocolos, cheio de coisas e tal, humanizando e fazendo, acontecendo. Eu fui no primeiro CEA-Parto, em São Paulo. Ah, um congresso, ó. O CEA-Parto tem um congresso internacional de parto e nascimento, que é muito legal. E aí eu fui no primeiro CEA-Parto achando que quando falo eu, estou dizendo a instituição a quem eu representava, que era o Hospital da Mãe, né? Achando que a gente era o suprassumo. Porque realmente o que a gente já tinha conseguido mudar ali era muita coisa. E aí eu cheguei lá no CEA-Parto, tomei um soco na boca do estômago. Descobri que eu era nada. Nada. Que tinha muita coisa ainda para andar, né? Muita coisa para andar. E aí, eu lembro que no CEA-Parto, era o primeiro CEA-Parto, o primeiro simpósio internacional. Então, assim, se hoje, que a gente já vai para o sexto, né? Ainda tem uma energia, uma veneração por aquele congresso e pelas pessoas que vão ali falar, no primeiro CEA-Parto era um papo de histeria. As pessoas entravam para falar, era uma histeria coletiva, era uma coisa assim. E aí eu liguei para um amigo meu de lá do CEA-Parto e falei assim, que também é obstetra, já era meu chefe de clínica na época, eu fui para a coordenação e ele ficou como meu chefe de clínica do Hospital da Mãe, que foi o Eduardo Gerli. Eu falei, cara, Eduardo, se eu falar que eu sou obstetra aqui, eles vão me matar. Que coisa, que coisa de maluco e tal. Ele falou, Felipe, eu lembro como se fosse hoje. Ele virou para mim e falou, Felipe, olha só, o ativismo e essa histeria é importante para fazer a gente andar para frente, empurrar a gente para frente. E aí eu voltei com aquilo, né? Foram 4 dias de congresso intensos, e eu voltei com aquilo. Quando eu voltei para o Hospital da Mãe, eu fiz uma reunião com cada plantão.
e fui pontuando algumas coisas lá. À época estava muito levantada a questão da episiotomia, da violência obstétrica por conta da episiotomia. E aí eu fiz uma reunião com cada plantão para dizer, olha, a gente vai precisar mudar, porque isso vai chegar no Rio de Janeiro, a gente precisa ver quantas... E aí aquilo ali começou a intensificar e a gente começou a criar as coisas, né? Aí, o Hospital da Mãe tinha uma equipe sensacional, uma equipe jovem, uma equipe que queria... Quando eu estou falando uma equipe, estou falando uma equipe multidisciplinar, tá? Fernanda não gosta Fernanda Melino não gosta dessa palavra que eu vou dizer agora, mas uma equipe transdisciplinar. Porque eu acho que a gente precisa trabalhar na transdisciplinaridade. Ou seja, um acaba que penetra na ação do outro. Essa coisa de multidisciplinar me parece muito que cada um está no seu quadrado e as coisas funcionam todas juntas. Eu acho que não, acho que a gente precisa interagir muito, né? Embora essa transdisciplinaridade não exista muito na teoria, né? Na palavra. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Ó, a gente só tem 1 hora, né, para conversar e tem milhões de perguntas. Deixa eu entrar nas perguntas que daqui a pouco começa a chegar no chat também. Mas assim, isso. Acho que o recado principal a gente conseguiu passar de que não é estático, né? A gente precisa se esforçar mesmo e se abrir para o novo, né? Se abrir, inclusive, para o que as mulheres estão trazendo de demanda, né? Porque não quer dizer também que no estágio que a gente está hoje vai parar, né? Com certeza. Com certeza, cada vez mais vão chegar demandas diferentes e aí a gente vai precisar entender que... E aí eu tô falando a gente, mas eu não sou médica, né? Mas os médicos, eu acho que principalmente, entender que não são detentores de todo o poder, de todo o conhecimento, que ele vai chegar e que a gente vai crescendo juntos, né? Com certeza. Aí, eu estava dando uma introdução, antes de você entrar, sobre a gestação de alto risco, né? Que, assim, a gestação é um fenômeno fisiológico e a evolução se dá, na maioria das vezes, sem intercorrências, mas tem uma pequena parcela das mulheres que acaba sendo portadora de alguma doença, ou sofrem um agravo, né? Ou desenvolvem algum problema, e essas mulheres elas apresentam uma maior possibilidade de evolução que é desfavorável, tanto para o feto quanto para a mãe. E eu peguei aqui uma definição de gestação de alto risco, que é assim, é aquela na qual a vida ou a saúde da mãe, do feto ou do recém-nascido tem maiores chances de serem atingidas que as médias da população considerada. E eu queria te perguntar, assim, que eu sei que 10%, mais ou menos 10% das gestações acabam virando alto risco. Quais são os casos mais comuns, assim, de alto risco? Que você recebe mais em consultório, que você viu mais lá no hospital? Então, o que os estudos mostram é que a principal causa de alto risco é a hipertensão. Então, a gente tem hipertensão, diabetes, prematuridade. São as 3 principais causas de alto risco. Hoje... Gestação gemelar ou múltipla, assim, também é considerada alto risco. É considerada alto risco. Na verdade, a gestação gemelar ela é considerada alto risco pelo aumento do risco de outras doenças na gestação. Ou seja, gemelidade aumenta o risco de pressão alta, aumenta o risco de diabetes gestacional, aumenta o risco de parto prematuro. Então, a gemelidade em si, per si, não é um alto risco. Talvez um alto risco fetal, porque tem algumas complicações. Mas ela traz com ela maior chance de outras doenças. Porque, na verdade, as doenças específicas da gravidez, e quando a gente fala, e aí vamos falar principalmente da hipertensão e do diabetes gestacional, ela está ligada intimamente à gestação. Então, se eu tenho uma gestação múltipla, eu tenho maior risco de ter essas doenças. Mas assim, se a gente for... Essa palavra, né, alto risco, assim, eu acho que quando chega para uma mulher gestando, né, deve dar muito medo, né? Porque pensa, você é uma gestante de alto risco. Meu Deus, o que eu faço agora? Será que eu posso andar na rua? O que eu posso fazer? Meu parto como vai ser? Né? Meu bebê está em risco. Sim. Como que durante um pré-natal, quando usar essa palavra, trazer também a leveza do que é o cuidado, né, para essa mulher? Como é que você faz? Como é que você dá essa notícia? A gestante já sofre, mesmo no risco habitual, o fato de estar gestante, né? Porque é sempre, olha, você está grávida. Olha, não faz isso.
não faz aquilo. Eu sempre falo para elas assim, entenda uma coisa, olha no espelho todo dia de manhã e diga, eu estou apenas grávida. Eu sou uma mulher normal. A gente transformou esse estado num estado especial, mas não especial pelo momento de uma mudança de vida, né? De uma mudança Pelo medo, né? Pelo medo, porque assim, vai dar algum problema. Eu não entendo por que as pessoas têm tanto prazer em contar para a gestante desfecho negativo. Eles existem? Sim, eles existem. Desfechos negativos existem. São comuns? Não, não são comuns, são raríssimos. Óbvio que para aquela mulher, para aquele casal, para aquela família, ele é o 100%. Mas se a gente for tratar tudo como 100%, a gente não vai nem beber água, porque beber água também em excesso, você pode beber água, engasgar e morrer? Pode. É normal? Não, não é normal, é raríssimo. Mas se você morrer engasgando bebendo água, você morreu sim, mas assim, não dá pra gente não beber água por conta disso. Bom, mas como trabalhar isso? Principalmente, estabelecer com essa paciente, com essa gestante, com essa mulher e com essa família, né? Porque no alto risco ou em pacientes que têm intercorrências na gravidez, você conseguir resgatar ainda mais aquela percepção do poder feminino, do poder do corpo, dela saber que existe sim uma intercorrência, existe sim uma doença associada à gestação, mas que ainda assim ela vai poder ter uma vida normal, ou uma vida semi-normal, ou uma vida adequada àquela situação. Uma pessoa que não está grávida e tem pressão alta, por exemplo, hipertensão, ela não vai deixar de viver, ela vai continuar fazendo exercício físico, ela vai continuar comendo, ela vai continuar interagindo com as pessoas, só vai precisar evitar sal, só vai precisar tratar melhor, tomar um remédio, eventualmente, na hipertensão. Então, assim, o que a gente precisa dizer, e eu sempre falo para elas, né? Na primeira consulta, eu digo que eu não estou ali para poder oferecer um parto com água e açúcar apenas. Porque toda tecnologia é bem-vinda. A questão é que ela precisa ser necessária. A partir do momento que ela é necessária, ela tem que ser. E aí é o grande desafio. Discutida com aquele casal e consentida. E aí, para o médico, isso é muito difícil, porque nós somos formados para intervir e nós somos formados e aprendemos a vida inteira de que, olha, o paciente chega e quer a resposta. E eu sempre falo com elas, não espere resposta de mim. Eu vou sempre devolver uma pergunta. Porque, invariavelmente, a gente tem vários caminhos para chegar naquilo que a gente deseja. Cabe a mim mostrar todos esses caminhos, com os fatos positivos e negativos de cada um deles, que também todos vão ter coisas positivas e coisas negativas, e cabe ao casal escolher qual caminho a seguir. Uma responsabilidade compartilhada, exatamente, né? Exatamente. É uma responsabilidade compartilhada. Obviamente que a questão técnica, quem tem é o profissional técnico. E a gente também tem que tomar muito cuidado para não querer, e isso eu venho percebendo muitas vezes, que é transformar esse casal num estudante de pós-graduação em obstetrícia durante o pré-natal. Né? A gente joga tanta coisa em cima deles, tanto aprendizado que eles precisam saber de EPIS, eles precisam saber de hipertensão, eles precisam saber, e muitas vezes esquece de olhar para a barriga. Né? De fazer essa viagem de autoconhecimento, de parir as suas questões. Não, aí entra a doula que traz aquela conexão, aquele olhar para o bebê e para essa gestação também, né? Porque aí a gente vai agindo em todos os lados, né? Realmente, às vezes, se perde um pouco a conexão e fica muito no estudo. Sim. Realmente são várias nuances importantes aí de olhar, né? A gente precisa estimular realmente esse autoconhecimento, esse entendimento do processo, né? A gente vê no alto risco muitas mulheres que passam pelo processo de negação. Então, ela tem um diabetes gestacional, e aí ela continua comendo, ela não faz o teste de glicemia capilar, ela negligencia aquilo, e muitas vezes a gente precisa ser duro e chamar para a realidade, né? Olha só, você precisa encarar isso de frente, não dá para a gente fugir disso. Então, assim, é difícil sim, mas eu acho que o grande caminho para a gente tentar tornar isso, esse período mais leve, é fazer
que as decisões sejam compartilhadas e que ela se sinta segura ainda assim nesse processo. Porque o que a gente sabe é que a maioria das vezes, mesmo no alto risco, a imensa maioria das vezes não vai dar nada. Mas não vai dar nada porque a gente ficou de olho, a gente ficou de perto, a gente observou. Cuidou, sim. Cuidou, exatamente. Como a pessoa que tem diabetes. Falando nisso, me conta assim, ó, o que muda no pré-natal de alto risco? O que é diferente das outras? O pré-natal de alto risco, ele, dependendo da doença que está associada à gestação, né, primeiro, vai mudar a frequência de consultas. Aí muita gente vai falar assim, poxa, mas eu tive um pré-natal com o Felipe, ou com o Gustavo, ou com o meu obstetra, e eu não tive um número de consultas tão curtinhos entre uma e outra. A nossa relação é uma relação diferente. Né? A gente tem uma relação 1 para 1. Eu tenho acesso à paciente todo dia, pelo WhatsApp, pelo telefone. Né? Ela não é uma paciente institucionalizada, não está dentro de um serviço que ela não tem o telefone pessoal do médico. Mas, assim, muitas vezes, no alto risco, no consultório particular, a gente consegue, ainda assim, ter algumas consultas um pouco mais espaçadas. Mas se a gente está falando em pacientes institucionalizados, ou seja, de serviços, certamente essas pacientes vão vir mais, às vezes, de 15 em 15 dias, às vezes semanalmente. Aí vai depender um pouco. Nessa assistência da saúde suplementar, né, do particular, ou do plano de saúde, talvez a gente consiga um pouco, não tanto apertar essas consultas. No final, certamente sim, porque no final a gente precisa escutar o bebê, a gente precisa estar mais de olho nessa gestação. E, obviamente... E sabe, às vezes eu fico observando, né, gestantes que chegam, a quantidade de exames, né, gestantes de baixo risco, tá, de risco habitual. Quantidade de exames, de ultras, de tudo que elas fazem, assim. Eu imagino que no pré-natal de alto risco talvez necessite de alguns exames a mais, né? Está falando de outros cuidados, né? Mas não necessariamente também, depende do que ela for apresentando. Isso vai sendo de forma também individual, né? Um caso assim que você vai acompanhando o que vai acontecendo no decorrer. Mas eu achei importante falar que esse uso rotineiro de assistência que deveria ser para o alto risco, usado em gestantes de risco habitual, ele não melhora a qualidade assistencial dessas gestantes de baixo risco, porque, na verdade, elas não precisam disso, né? E nem dos resultados. E, na verdade, quando a gente fala de uma instituição, né, do SUS, por exemplo, ele acaba retardando o acesso dessas gestantes que realmente precisam. Se você está passando um monte de coisa para as que não precisam, né? Exatamente. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Olha, para mim aqui está muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui que a gente recebeu sobre hipertensão. Quando que a pressão é considerada alta? Então, a gente considera quando a gente tem duas aferições de pressão acima de 140/90, em dois momentos diferentes. Então, a sistólica, né, a maior tem que estar acima de 14. E a menor tem que estar acima de 9. Isso, considera isso como hipertensão para essas mulheres. 14 já é, ou não? 14 já é. Acima ou igual a 14? É acima de 13. Tá. Isso. Na verdade, acima de 139, né? Tá. Maravilha. Então, e agora, nessas mulheres com hipertensão, o parto normal, ele ainda é o caminho de mais saúde? Picotou a sua fala, Camille. As gestantes com hipertensão, nas mulheres com hipertensão, o parto normal ainda é o caminho de mais saúde? Sem dúvida alguma. Olha, as pessoas estão dizendo aqui que minha imagem tá ruim. Que pena, porque eu tô tão bonitinho, me arrumei. Eu botei colar, botei roupinha que eu não boto há 2 meses. Mas minha internet está estranha e aí minha imagem tá ruim. Mas vamos lá. Vai lá. Responde. Então, não tenho dúvida nenhuma. Olha só. O que a gente também precisa resgatar no fato é que
uma paciente, uma gestante, uma mulher que tenha uma intercorrência na gravidez, que tenha uma doença associada à gestação, quanto menor a intervenção desnecessária, melhor. Quanto mais intervenção, mais risco. Se eu digo que uma cesariana tem mais risco para uma mulher normal do que um parto vaginal, vamos trocar essa palavra de mulher normal, que parece que as outras são anormais, né? Mas uma mulher que está saudável, né? Uma mulher que está saudável, que não tem nenhuma outra doença associada, quando eu falo numa cesariana de uma mulher que tem uma outra doença associada, que tem uma doença associada a essa gestação, o risco está aumentado, não tenha dúvida. Então, talvez se até ter mais parcimônia nessas mulheres com pressão alta ou com alto risco do que nas outras, né? E que muitas vezes a gente utiliza esse caminho do risco para poder oferecer a cesariana, né? O que a gente vê. Ah, sua pressão não tá boa. Ah, você ganhou muito peso. Ah, bom, e aí a gente vai entrar numa lista de interminável de 750 milhões de coisas que são utilizadas para a gente poder fazer uma cesariana. Agora, uma coisa que eu queria também falar aqui é que esse processo de empoderamento feminino, né, de autoconhecimento, de resgatar a fisiologia e tudo mais, ele também precisa ser trabalhado pelo médico. E, na verdade, nem pelo médico só, pelos profissionais que estão ali. Todo mundo envolvido, né? Porque é difícil, né? A gente, da mesma forma que aquela mulher vai trazer para o parto muito das suas histórias para poder parir naquele momento ali, antes de parir o bebê, os profissionais que estão ali também trazem com eles muito das suas histórias e eles precisam trabalhar essa história e entender que, olha, agora eu preciso, deixa eu fechar essa gaveta aqui e me doar para essa próxima história, permitir uma história diferente. Então a gente também precisa trabalhar. Então, mas aí uma consulta de 10 minutos não dá conta, né? Impossível. 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 E aí eu vou dizer uma outra coisa para vocês. No risco habitual, eu falo para todas elas o seguinte, olha, quando eu estou falando na primeira consulta, com relação a empoderamento e tudo mais, eu falo para elas assim, até gravei um vídeo no Stories uma vez sobre isso. Sobre a presença das doulas, né? Eu falo, vocifero a todos os 50 cantos do mundo que eu não vivo sem vocês, né? E eu digo ainda para elas assim, olha, se você tiver que escolher entre uma equipe de obstetrícia e uma doula, escolha a doula, porque elas vão poder oferecer muito mais para vocês do que a gente é capaz de oferecer. Claro que no alto risco, aí você vai precisar de um acompanhamento médico, né? Mas assim, eu acho, inclusive, que os médicos deveriam ter doulas. Seria bem bom, sabe? Para poder dar esse processo de... Doula de médico. Doula de médico. Para poder dar esse processo de empoderamento para a gente aí, de, olha, calma que vai dar tudo certo, né? Então, embora vocês... A gente rouba um pouquinho de vocês também, né? A gente rouba um pouquinho de vocês da gestante, não tenha dúvida disso. É porque a gente troca, né? Sim. Quando existe uma troca, existe essa... como se diz assim, um alimentando o outro, né? De pensamentos positivos, de consciência sobre o caso, né? E cada um olhando para um lado, né? Eu vejo que o componente emocional, ele é muito esquecido, sabe? Então, assim, ou por receio ou por desconhecimento, eu não sei, mas na gestação de alto risco, mais ainda, ele precisa ser olhado com cuidado, né? Porque tem toda essa questão da mulher se achar doente, né? E já ser tratada, igual você trouxe. Ela já é tratada numa gestação de risco habitual como doente. Alto risco, então, né? Só escuta história ruim. E aí, como é que fica o componente emocional, né? Olhar para isso é um papel de todos os profissionais envolvidos naquela assistência, né? Se a mulher tem uma fisioterapeuta, se a mulher tem uma nutricionista, né? Todo mundo precisa olhar para esse lado, porque a saúde emocional influencia diretamente na saúde física. Com certeza. Uma outra coisa que é importante também a gente ressaltar, né, é que assim, o outro lado também não pode acontecer. O que a gente vê também dentro do grupo que trabalha com humanização, né, é que a gente às vezes negligencia os sinais de alerta dessa paciente se transformar em alto risco, né?
E aí a gente às vezes, não, calma, vai dar tudo certo, não, vai estar tudo bem, e às vezes a gente negligencia um pouco isso. Um grande exemplo disso, por exemplo, é o diabetes gestacional, né? Que hoje a gente Nossa, eu sabe, ia falar disso agora. não, muita coisa, porque a paciente faz uma glicemia no início da gestação que vem acima de 92 ou 95, dependendo do protocolo que você utiliza, e aí você fala, não, tá tudo bem, fica tranquilo. Essa paciente já é considerada como diabetes gestacional. E aí a gente vai levando, "Ah, não, fica tranquilo, não é nada. E aí acaba que você perde um time de começar a tratar, acompanhar esse diabetes de uma forma mais adequada. Como também acontece na hipertensão, a questão da síndrome do jaleco branco. É óbvio. Nossa, eu ia te perguntar isso. Pois é, óbvio que existe a síndrome do jaleco branco. Tem pessoas que ficam mais ansiosas quando vão ao médico, né? Isso não deveria acontecer no pré-natal, porque o pré-natal, aos poucos, a gente vai se tornando um time, né? A gente vai, é como se fosse um chá da tarde de domingo. Mas, E não toda vez que vai ao médico fica com o coração disparado, com medo de receber alguma exatamente. coisa, com medo de Mas assim, compartilhar, né? se você tem síndrome do jaleco branco, se você tem medo de ir ao médico, se você não gosta de verificar a pressão, tá bom, você pode ficar um pouco mais ansioso, mas não dá para você fazer 15 e 10 de pressão. Se você está fazendo 15 e 10 de Essa pressão, pressão alta, mesmo que tenha sido no consultório, né, com você sim, nervosa, ela não pode ser desconsiderada, sim, né? até porque se você, num momento de estresse, aumenta tanto a sua pressão, possivelmente você não está trabalhando bem com esse momento de estresse. Né? Então, assim, fisiologicamente falando. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É óbvio também, gente, que uma paciente que chega no consultório e faz um 15,10, um 15,9 de pressão, a gente também não tem que transformar aquilo num pandemônio. Né? Porque também existe esse lado. A paciente sai de lá certa de que ela vai morrer. Porque, às vezes, o médico fala tanto, Exatamente. né? Não tem que transformar. Mas é uma coisa que eu preciso olhar mais. Olha, vamos olhar para essa É pressão. sempre um equilíbrio, né, Filipe? É Equilíbrio. sempre um equilíbrio, né? Nem vibrar totalmente no medo e nem na negligência, Sim, né? exatamente. Mas encontrar um equilíbrio entre onde é o melhor cuidado para aquele Sim. caso que está se apresentando daquela forma. Eventualmente, a gente vai tomar esse cuidado, e só esse, certo? Nada vai acontecer, vai ficar tudo bem. Eventualmente, a gente vai tomar esse cuidado, vai andar tudo muito bem. Lá no final, na hora do trabalho de parto, ela pode descompensar? Pode. Mas é para isso que a gente está lá. Se descompensar, a gente vai estar lá para poder compensar novamente. Né? Mas com relação, eu queria só falar com relação à hipertensão e também com relação ao diabetes, porque é o que a gente vê muito negligenciado hoje. Com relação ao diabetes, não tem jeito. Glicemia acima de 92 ou acima de 95 na gestação, aí vai depender do protocolo que é utilizado, é considerado diabetes. O que a gente pode e deve fazer é repetir essa glicemia imediatamente depois, para poder ver se não foi, ou às vezes, algum erro do laboratório, ou às vezes um jejum prolongado da paciente pode fazer o aumento da glicemia. O ideal é que ela tenha 8 horas de jejum. Então, se eu tenho uma paciente que faz 92 de glicemia de jejum, eu uso o protocolo 92. De 92 de glicemia de jejum, eu repito esse exame de glicemia imediatamente. Não é fazer teste oral de tolerância, que é aquele que toma o líquido doce, mas é repetir o exame. Se continuar acima de 92, ela é considerada uma gestante com rastreio positivo para diabetes gestacional. E aí... Aqui, e esse exame também de tomar esse negocinho, ele também não é um exame que tá no pré-natal de todo mundo, né? Ele é básico, assim, não. É só se acontecer alguma coisa... Então, ou sim, todas as mulheres, independente de ter baixo risco ou não, tem que fazer. O Ministério da Saúde do Brasil não preconiza o teste oral de tolerância à glicose para todo mundo. Entretanto, todas as sociedades preconizam o teste oral de tolerância para todo mundo a partir da 24ª semana de gestação. Por que isso? O diabetes gestacional está ligado à placenta. A placenta, natureza, esperta como é, quer açúcar, quer glicose para o feto. Então, ela faz umas modificações no organismo materno, libera algumas substâncias para poder dificultar que essa mulher absorva a glicose para que chegue mais glicose para ela.
Então a gente fala que a placenta por si só faz um aumento da resistência ao hormônio que faz a glicose entrar nas células, que é a insulina. Depois da 24ª semana, é quando acontece o pico dos hormônios, desses hormônios que fazem essa resistência. A gente chama de hormônios contrarreguladores. Então, mulheres que vêm com glicemias normais, ela pode, nesse pico de hormônio contrarregulador, abrir um quadro de diabetes gestacional. Então, o que eu faço para ela? Eu faço uma sobrecarga de glicose para ver como que ela vai responder a essa sobrecarga. Porque se eu faço uma sobrecarga, ela precisa responder liberando mais insulina e jogando essa glicose para dentro da célula. Se ela tem uma resistência aumentada, ela vai aumentar muito a glicemia. E aí o diagnóstico já não é mais 92. O diagnóstico a gente usa basicamente a segunda hora do exame, tá? Ele tem que estar abaixo de 153. Mas hoje a gente faz para todas as mulheres, exceto as que já tiveram rastreio positivo. Quem já fez 92 na primeira consulta, não faz teste oral de tolerância à glicose. Aliás, pelo amor de Deus, se o seu médico pedir teste oral de tolerância à glicose e você já tinha acima de 92, não faça, porque eu vou estar dando glicose para o diabético. Aí eu chegar para o diabético lá que está tomando seu remédio e falar, toma aqui esse quidinho delicioso, come. Não, não posso. Não se faz teste oral de tolerância à glicose. E a gente vê muito isso. Felipe, além de ver muito isso que você acabou de falar, a gente vê que algumas mulheres que estão fazendo pré-natal, assim, com essas consultas, né, de 10, 15 minutos, às vezes chegam no fardo de ternura, às vezes não, muitas vezes. E a doula, ela não é responsável por traçar nenhum diagnóstico, né, nenhuma parte técnica, mas a gente sabe o quanto é perigoso, né, um diagnóstico não feito, um cuidado mal feito, né, o quanto de problema isso pode causar durante a gestação e no nascimento. E a gente vê tanta má assistência que a gente fica muito ligado. E quando ela traz uma informação, às vezes a gente fala assim, olha, ou você procura outro médico, ou você precisa levar para o seu médico agora, que isso aqui, ó, é um alerta. E a gente começa a mandar um monte de texto no Ministério da Saúde, sabe? Para dizer para elas que aquilo... A gente não pode dizer, você é hipertensa, você tem diabetes, porque não é nosso papel. Mas na maioria das vezes a gente sabe. E fala assim, meu Deus, como que não foi visto se eu, que sou uma leiga no assunto, tô vendo, né? Então, assim, a negligência nesses casos, ela é muito grande. Nos últimos 30 anos aqui no Brasil, a gente teve um avanço muito grande no pré-natal. Então, o pré-natal é disponibilizado para muito mais mulheres hoje e tudo. Mas o índice de problemas de mortalidade materna e infantil ainda é um desafio muito grande para a gente, né? Eu imagino que esse desafio tem a ver com essa má assistência, né, no pré-natal, que não detecta essas coisas e não consegue cuidar com toda a atenção que deveria, né? Pra você ter noção com essa relação do pré-natal, lá no Hospital da Mãe, a gente tinha um ambulatório de pré-natal. Só que a gente só fazia pré-natal do, entre aspas, médio risco, né? Pacientes que tinham cesariana anterior, pacientes que... alguma coisa que tinha... Bom, mas as pacientes que chegavam lá, faziam a primeira consulta e a gente dizia, olha, você não é para fazer pré-natal aqui, ela voltava no terceiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre para fazer o que a gente chamava de banho de loja. Para a gente poder sentar de novo, ver exame, fazer alguns exames especiais para ela, para poder trazer, melhorar um pouco a qualidade do pré-natal que ela tinha. Porque realmente, gente, um pré-natal de 10 minutos, com uma sala de espera com 20 pacientes te esperando, não tem como. Você tem que conversar, você tem que olhar o exame. E a gente é humano, né? Então passa. Às vezes passou ali. Eu tive uma paciente agora, há pouco tempo, que chegou no consultório, vindo de um outro colega, e aí na conversa, na entrevista, ela vira e fala, não, porque eu quero um parto domiciliar, tal. Ah, legal, sem problema nenhum. Eu acompanho o seu pré-natal, você tem o parto domiciliar, aquelas histórias todas que a gente sabe que funciona. E aí fomos vendo. Aí ela já estava com 20 e poucas semanas. Foi vendo e tal. Chegou no final, eu tenho uma coisa para te dizer. Você tem diabetes gestacional, você não pode ter parto domiciliar. Ela falou assim, como assim? Eu falei, você tem um... Não era menos de 24 semanas. Eu falei, então, você tem um rastreio positivo para diabetes gestacional na gestação. E passou.
Passou e ela estava na cabeça dela que ela ia ter. Estava tão normal a situação para ela que ela ia ter um parto domiciliar. Eu falei, olha, infelizmente, essa possibilidade para você, nenhuma equipe vai te assumir num parto domiciliar com diabetes gestacional. Não teve nada? Não teve nada. Ela fez só dieta, mas, né? Então, assim, a gente precisa dar tempo para essa consulta. Precisa observar, né? Sim. Mesma coisa na hipertensão. Aqui, a gente tem duas perguntas aqui que eu achei muito boas. A Letícia está perguntando assim, sou gestante de gêmeos e no meu teste de glicose deu 73. Por conta disso, minha médica não passou o teste de curva glicêmica. Devo me preocupar? Então, é ideal que se faça o teste. Te boto em cada uma. Vai. Se a gente for seguir o protocolo do Ministério da Saúde, você pode não fazer, porque o Ministério da Saúde não está preconizado o teste oral de tolerância à glicose, tá? No pré-natal. Mas, como eu falei, todas as grandes entidades médicas relacionadas à obstetrícia preconizam o teste oral de tolerância à glicose, tá? Até porque a gemelidade tem maior chance de fazer diabetes gestacional. Por quê? Porque tem duas placentas. Ou uma placenta muito mais sobrecarregada para poder dar conta de dois bebês. Né? Então, assim, eu, Felipe, faria. Mas, assim, é algo que você precisa conversar com a sua médica, entender o porquê que ela julga que não é importante nesse momento e tem que conversar. E também aqui você não diz qual é a sua idade gestacional, né? Esse teste vai ser feito, deve ser feito, a partir de 24 semanas. Se você tem menos que isso, não tem indicação. Também é uma outra coisa importante se dizer. Muitas mulheres fazem teste oral de tolerância à glicose já na primeira consulta. Não tem por que fazer teste oral de tolerância à glicose na primeira consulta. Até porque o teste é muito ruim. É um dos primeiros momentos que ela tem ódio do obstetra. Outros vão ser durante o parto, que ela fica irritada com a gente, né? Então, assim, eu falo com elas, olha, esse é o primeiro momento que você vai ter ódio de mim, porque vai ter que fazer o teste. Depois, durante o trabalho de parto, você vai ter ódio de mim durante alguns momentos, porque eu não estou fazendo nada e tudo mais, então faz parte. Mas não tem por que fazer o teste oral antes da 24ª semana. Mesmo, aí a Tati perguntou alguma coisa que eu achei também interessante. Mesmo em tempos de Covid, a situação que a gente está passando hoje, esse TOTG, ele é feito para todas as gestantes? Ele é considerado mesmo Sim, tá, mesmo com o Covid. Maravilha. Possivelmente, em algum momento, a gente vai chegar na questão do Covid, mas eu queria dizer também uma coisa para as mulheres. A gente não pode confundir pandemia com pandemônio. Certo? A grande estratégia agora é a gente evitar tecnologias desnecessárias. É a gente evitar aquele ultrassom para saber o sexo do bebê. É a gente evitar aquele ultrassom porque eu estou com saudade de ver a carinha do bebê. Que a gente vê que tem isso. Só que o que é imprescindível para aquela gestante? Só quem pode responder é a gestante. É a história de que eu vou devolver muito mais pergunta do que resposta. Né? Então, assim, eu vou falar para ela, olha, agora você tem indicação de fazer o teste oral de tolerância à glicose por conta disso. A escolha é sua. Em contrapartida, a gente tem como organizar isso. Eu não preciso fazer o teste oral de tolerância à glicose com 24 semanas e com 27 semanas eu fazer, de novo, os exames do segundo trimestre. Então eu posso puxar esses exames do segundo trimestre um pouquinho para trás, empurrar um pouquinho para frente o teste oral de tolerância e fazer tudo junto. A única coisa chata disso é que o teste oral de tolerância à glicose não é feito no domicílio, não é feito em casa. Ela precisa ir para o hospital. Ela precisa ir para o laboratório. Ela não consegue fazer a coleta domiciliar do teste oral de tolerância. Mas a gente pode adequar a essa situação, tá? E só olha aqui, já que a gente entrou no Covid, a Letícia falou que está com 26 semanas. Na época do exame, ela estava com 19. Bom, então, beleza. 19 semanas não é época de fazer teste oral de tolerância à glicose. Talvez quando ela voltar na obstetra agora, ela solicite o exame. Aqui, já que a gente entrou no Covid, a gente só tem 5 minutos.
5. Passa rápido pra caramba. Todo mundo fica ligado aí, que depois que a gente acabar aqui, a Renata vai entrar junto com a Natália para ela dar um relato, que inclusive foi o Felipe que acompanhou ela, inclusive a Natália, que está aqui assistindo a gente também, e ela teve hipertensão e diabetes e teve um parto normal, né? E é isso, cuidou da saúde, ela vai contar como é que foi esse cuidado, como é que foi o processo dela de receber essa notícia, de até começar a conseguir se cuidar e olhar para isso, e ao mesmo tempo se conectar com essa gestação, né? Vamos lá. Mulheres com Covid positivo entram no grupo de gestação de alto risco? Toda mulher que tenha doença associada à gestação entra no grupo de gestação de alto risco. Claro que nós estamos falando de doença, não estou falando de uma gripe, não estou falando de uma doencinha de pele qualquer, mas de uma doença importante, entram na gestação de alto risco, sim. No Covid, beleza. entram aquelas num quarto escuro. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que acontece, qual é a repercussão, não sabe. Agora foi lançado o estudo levantando as mortes maternas por Covid, os 36 óbitos que aconteceram por Covid em gestantes. Mas a gente ainda não sabe qual é a repercussão. Tudo que está se falando ainda é achismo ou em cima de trabalhos de revisão, de relatos de caso. Nós não temos nenhum grande trabalho que fala com a gente, olha, pode ficar tranquilo, ou, olha, pode interna e fica muito de olho. Não tem, tá? Isso vai sendo construído ao longo do tempo, com os casos que vão aparecendo, né? Com certeza. Aqui, a Fernanda fez uma pergunta legal, Por que a gente vê obstetras seguindo protocolos muito diferentes para casos de gravidade? Por exemplo, para hipertensão, eu uso do Ministério da Saúde, mas aí para diabetes eu uso o protocolo da ACOG. Porque também a gente tem que pensar que do outro lado, ou seja, do lado de cada mesa, do lado do profissional, tem a situação daquilo que ele se sente mais confortável em utilizar, né? Só acho que tem que utilizar um protocolo estabelecido e levar para a gestante por que está utilizando aquele protocolo estabelecido daquela forma. Tá. Maravilha. É essa responsabilidade compartilhada. É dizer que você não tentou, né? Que você fez uma escolha. Sim. Tem os limites. Tem o limite da gestante e tem o limite do profissional. E esse limite tem que ser colocado abertamente. Olha, esse é o meu limite. Daqui para frente eu não consigo ir de uma forma... Porque eu também tenho que estar tranquilo, né? Quando eu falo, por exemplo, do acompanhante, que eu falo que o processo de empoderamento do acompanhante tem que existir... Tem que se sentir seguro com o que você está prestando, exatamente, né? Porque senão você... Até para também não rolar a culpa de, eu poderia ter feito diferente, eu poderia fazer diferente. Assim, eu tenho que estar seguro. Não, eu fiz isso porque é isso que eu sigo, é isso que eu sigo, não. É isso que os trabalhos mostram e por isso que eu sigo, né? Sem achismo. Sem achismo. Com relação à hipertensão... Tá. Eu acho que dá tempo. Fala. Uma outra coisa da hipertensão que me incomoda muito. Um minuto. Infelizmente, vou sobrecarregar a gestante nesse momento. Pico hipertensivo na gravidez, ou seja, pressão alta acima de 160 por 110 na gestação, não é para se fazer remédio para baixar a pressão antes de tomar qualquer outra medida. A gente precisa internar e fazer sulfato de magnésio. A principal causa de morte materna por hipertensão é a pré-eclâmpsia e eclâmpsia. E pré-eclâmpsia e eclâmpsia, pré-eclâmpsia não, mas a eclâmpsia só é prevenida pelo uso do sulfato de magnésio. O problema da hipertensão, da gestação, da doença hipertensiva específica da gravidez, que é a pré-eclâmpsia, não é a pressão alta. É a doença sistêmica que um dos sinais é a pressão alta. Por isso, inclusive, que a gente não trata aquela gestante com 14,9, 15,9, 15,10. A gente não usa remédio para pressão nela, porque a gente precisa que ela aumente essa pressão para eu ver. Essa pré-eclâmpsia está se transformando numa pré-eclâmpsia grave. Atenção.
20 segundos. Vou te lançar uma pergunta para você responder lá no seu Instagram, marcar a gente para a gente compartilhar ou fazer um IGTV, tá?